Eu estou até deitada. Bom, Isso. Fica à vontade, Eliane. Boa tarde a todos mais uma vez. Nós estamos dando continuidade ao livro Transição Planetária, capítulo 3. O último estudo nós fizemos o capítulo 2. Hoje nós estamos dando continuidade. Quem ainda não tem, né, vale a pena, já tem em PDF, inclusive, que nós vamos utilizar hoje. Houve o seguinte, a nossa companheira Marisa teve uma pequena intercorrência ontem e nos pediu que nós fizéssemos por ela hoje, então, o estudo. A gente está meio que da continuidade, né? Porque o Leonardo fez a primeira aula, eu fiz a segunda e estamos aqui de novo na terceira, né? Mas o importante é que estamos juntos aqui e compartilhando conhecimento. Nós escolhemos uma página do livro Desperte, Seja Feliz, de Givaldo e Joana. O título da página é Enfrentando Tentações, e Joana nos diz o seguinte: perseguido, estiveste a ponto de também agredir. Acusado, experimentaste o desejo forte de revidar. Abandonado, sentiste a mágoa que te sugeria desforço imediato. Difamado, viste a oportunidade de investir contra os teus detratores, desmoralizando-os. Enfermo, foste vencido pelo desânimo. Aturdido, experimentaste o vinagre da amargura. Traído, percebeste que a solução seriam as acusações ácidas. Esbordoado pela indiferença, querias devolvê-la com rancor. Apontado pela ironia e pelo descrédito, por pouco não sucumbiste ao quebrado. Felizmente, as tentações não te deixaram piorar o quadro das provações redentoras. Nada acontece, porém, que não seja para melhor, quando se sabe retirar o bom proveito da situação. Ninguém cresce, moral e espiritualmente, sem a presença mortificadora da tentação. As tentações são as pedras da estrada, criando impedimentos à movimentação dos viajantes do progresso. São os espinhos cravados nas carnes do coração, ferindo a cada contração muscular. Constituem também os estímulos à vitória, à transformação íntima para melhor. São o aguilhão que impele para frente todo aquele que padece o acúlio, para se afronta, né? As tentações que levam à irritação, ao revide, não são maiores do que aquelas que fazem arder as emoções mais profundas e se apresentam como tormentos ocultos do sentimento, do sexo, dos vícios e de outras que a ambição desmedida sussurra aos ouvidos da alma. A vida, sem tentações ou testes de avaliação moral, perderia o seu colorido e as suas motivações de crescimento. Enfrenta as tentações com estoicismo, em paz de espírito. Elas te ajudam a vencer as limitações, o egoísmo, a jactância, a presunção orgulhosa. Descobre-te frágil, como és, e adquire com elas as forças para seres resistente contra o mal ainda existente em ti mesmo. Cada vitória nesta área será conquista para mais valioso tentame. Mesmo Jesus, o sábio por excelência, foi tentado, ensinando-nos que, se a tentação é fenômeno humano, a resistência contra o mal é conquista divina. E assim, embalados que estamos por esta mensagem de Joana, através do médium Divaldo, vamos elevar os nossos pensamentos mais uma vez e vibrarmos nessa frequência que nos une, que nos mantém alegres, que nos mantém receptivos aos estudos vespertinos, à troca de informações,
ao carinho do amigo, às observações pertinentes, pedindo também a Jesus, mais uma vez, que nos ampare, não só hoje, mas em todos os dias da nossa existência terrena, que ampare, sobretudo, os nossos irmãos desencarnados, que por ora se veem ainda perdido, esse emaranhado de ilusões criadas por eles próprios, e a nossa mãezinha Maria de Nazaré, a amorável mãe que sempre está com seu olhar, doce olhar, voltado para cada um de nós. E assim, Jesus, mais uma vez aqui estamos, agradecidos pela oportunidade de mais um encontro e pedimos permissão para iniciarmos o estudo dessa tarde. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, gente, o estudo hoje é um pouco longo. É uma mensagem de um irmão nosso, um irmão mais velho do que nós, mais novo que Jesus, naturalmente, originário de um planeta chamado Alcione. Quem ainda não conhece, né, esse corpo celeste, ele foi nos trazido ao conhecimento através da psicografia de Divaldo Franco, né, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que foi presidente da Federação Espírita, não tenho certeza, mas acho que foi do Ceará, desencarnado naturalmente, e nos traz informações importantíssimas e extremamente pontuais para esses momentos que nós estamos vivendo hoje em dia. Então, nós vamos iniciar, e hoje nós vamos fazer até uma dobradinha, uma novidade trazendo aqui para o grupo. Vamos trabalhar com 2 programas abertos, não sei se vai funcionar, ainda não testei. Pedimos um pouco de tolerância, ainda mais aos amigos, e paciência, né, caso ocorra algum problema. E se por acaso a internet cair, né, nós voltamos. Fiquem na sala, a Tati é co-host, é co-anfitriã, e ela vai fazer aí as devidas admissões. Então, vamos lá. Então, no capítulo 2, nós tivemos uma reunião onde um coral de crianças cantaram uma música para aclimatar o ambiente e para receber um espírito de altíssima envergadura chamado Orion. Orion estava concentrado, reunido numa colônia espiritual, que vamos ver no finalzinho do nosso estudo qual é essa colônia, onde outros espíritos nobres também se reúnem para dirigirem, para decidirem os rumos que já está sendo, melhor dizendo, implementado na humanidade. Então vamos lá. A mensagem fala sobre a terceira revelação, de Orion, capítulo 3. Ainda não saíramos do quase êxtase quando o nosso dirigente acercou-se do visitante ilustre e saudou-o com deferência e carinho. Aqui nós temos o Orion, que é um espírito originário de Alcione. Ato contínuo, levou-o à tribuna e concedeu-lhe a palavra. O nobre espírito agradeceu com um sorriso jovial e iniciou a sua exposição. Veneráveis administradores, almas irmãs de todas as dimensões. Um pouquinho d'água, por favor, Fátima. Obrigado. Saudamo-vos a todos em nome do Senhor do Universo, representando a formosa esfera de amor, e aqui nós vamos abrir um parênteses. Esfera de amor, ou orbe de amor, ou planeta de amor. Não existe na classificação dos mundos habitados, Kardec nos trouxe brilhantemente, há mais de um século e meio, a classificação desse planeta, ou dessa esfera de amor. Então, existe, de fato, mais planetas muito mais evoluídos, como a gente pode perceber, né, que os próprios planetas angelicais, como nós temos, vamos ver daqui a pouquinho, na escala dos mundos habitados, que se encontra instalada numa das Pleiades, envolta em vibrações especiais, constituídas de fótons, que formam uma luminosidade em tons azuis. Aqui estamos, atendendo ao convite do sublime governador do planeta terrestre, nosso Mestre Jesus. O convite foi feito por ele
a esses espíritos luminosos para implementarem e incrementarem o progresso da humanidade hoje em dia. Pode deixar aberto, Fátima. Não tem problema não. Embora sem condições de falar em nome dos nossos guias espirituais, trago o compromisso de contribuir convosco no programa de elevação da humanidade através da reencarnação de servidores do bem, adrede preparados para o mistério sublime. Esta não é a primeira vez que o mundo terreno recebe viajores de outras moradas. E nós sabemos muito bem, né? Já temos a informação, né? Através do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, esses companheiros nossos originários de Capela. Atendendo à solicitação de Jesus Cristo, qual aconteceu no passado, no momento da grande transição das formas, quando modeladores do vaso orgânico mergulharam na densa massa física. Tati, você está aí, por favor? Tem 2 pessoas para entrarem na sala. Fixando os caracteres que hoje definem seus habitantes. Ou seja, nós temos aqui, podemos ver, esses espíritos vieram de Capela, do sistema de Capela, da constelação de Cocheiro. E Emmanuel, através de Chico Xavier, nos diz o seguinte: quando esses espíritos aportaram na Terra, milhões deles, aprimorando o perispírito, modelando os corpos físicos e avançando a raça humana. Ou seja, aquela transição entre o Homo erectus e o homem de Neandertal. Inclusive, até hoje, não foi descoberto o elo perdido entre essas 2 espécies. Da constelação de Cocheiro vieram aqueles nobres embaixadores da luz que contribuíram para a construção da humanidade atual. Ou seja, hoje nós somos descendentes direto do homem de Neandertal. Aí passa por Homo sapiens e, por último, a nossa atual condição, Homo sapiens sapiens. Inclusive outras inteligências, todavia não moralizadas. Ou seja, esses espíritos que vieram de Capela, da constelação de Cocheiro, eram extremamente inteligentes. Entretanto, não eram evoluídos moralmente. Se hoje nós formos traçar um panorama contemporâneo da nossa história, da nossa sociedade, nós percebemos claramente que a história se repete. Ou seja, percebemos mente avantajadamente inteligentes, mas com baixíssima moralidade. Isso no plano material, sem contar no plano espiritual, como vamos ver um pouco mais tarde. Que após concluídos alguns estágios evolutivos, retornaram felizes aos lares queridos, ou seja, na constelação do Cocheiro ou no sistema de Capela. E muitos desses espíritos estão entre nós até hoje. Em outras oportunidades, luminares da verdade submergiram nas sombras do mundo terrestre, a fim de se apresentarem às suas conquistas e realizarem realizações edificantes, auxiliando os seus habitantes a crescer em tecnologia, ciência, filosofia, religião, política, ética e moral. Isso em torno de 40 a 50 mil anos atrás. Né? O quanto nós avançamos, sobretudo o salto que nós demos em torno de 6 mil anos para cá, com o surgimento da civilização suméria. Foi onde houve um outro grande impulso e que possivelmente, né, outros espíritos de outros orbes também encarnaram pela primeira vez nesse período para avançar ainda mais o progresso humano nessas áreas que o nosso companheiro Manuel Filomeno de Miranda nos ensina. Na verdade, que quem está falando é a nossa personagem, né? O Orion. Nada obstante, o desenvolvimento mais amplo ocorreu na área da inteligência e não do sentimento, assim explicando o atual estágio de evolução em que se encontram, rico de conhecimentos e próprio de edificações espirituais. Aqui nós percebemos claramente o quanto esses espíritos, e muitos deles ainda estão entre nós, avançaram
no aspecto material, no aspecto intelectivo, mas no aspecto sentimental e emocional continuam ainda presos aos seus passados, aos seus atavismos. Periodicamente, por sua vez, o planeta experimenta mudanças climáticas, sísmicas em geral, com profundas alterações na sua massa imensa. É interessante pontuar aqui, meus amigos, que não é a primeira vez que o planeta passa por transformações. Tá? Já atravessamos outras tantas, tão sérias quanto estamos atravessando hoje, ou que são até mais graves ainda. Porém, essa grande mudança que está acontecendo no planeta hoje é fundamentalmente a mudança moral. O planeta está convalescendo, a gente percebe, vamos ver daqui a pouquinho, né? Entretanto, a comoção, esse flagelo, essas mudanças que não são perceptíveis claramente aos olhos, porque não são de ordem ambientais, são de ordem íntima, nós percebemos claramente no comportamento, hoje em dia, dos nossos companheiros. Ou sofre impacto de meteoros que lhe alteram a estrutura, tornando-o mais belo e harmônico, embora as destruições que, na ocasião, ocorrem hoje, tendo em vista sempre o progresso, assim obedecendo à planificação superior, com o objetivo de alcançar o seu alto nível no mundo de regeneração. Vamos ver o que nós temos aqui. O que nós percebemos hoje aí? Diariamente, nas redes sociais, nas mídias de um modo geral. Os tsunamis cada vez mais recorrentes, os terremotos. No mês de agosto no mundo, aconteceu 50 mil terremotos, nas mais variadas medidas na escala Richter. 50 mil terremotos no mês de agosto. Vulcões, nós temos aí nos Estados Unidos o Yellowstone, né? As árvores já estão secando, já estão ficando amareladas e secas. Os animais do parque de Yellowstone estão fugindo devido ao calor, né? E ao calor da Terra, provocado justamente pelo magma, né? E o que mais nós temos aqui? Vulcões, furacões. Nós estamos percebendo isso diariamente. E nós vamos lá, então, na lei de destruição, que auxilia a Terra nesse progresso moral e material, aprimorando não só o planeta, como também o homem. E aí nós vamos fazer uma pequena interseção aqui. Ok. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Então, e aí nós temos uma fala também de Orion, que fala o seguinte, que periodicamente, por sua vez, assim já lemos, né? O planeta experimenta mudanças climáticas, sísmicas em geral. E vamos dar um pulinho lá embaixo, obedecendo assim a planificação superior com o objetivo de alcançar o seu alto nível de mundo de regeneração. E aí nós temos as diferentes categorias dos mundos habitados. A Terra, né, através da própria... Tem um microfone aberto, pode fechar, por favor? Da psicografia de Chico, né, do próprio Emmanuel, nós percebemos que o planeta ainda está bem escuro, com pouca luminosidade. Jesus já estava, inclusive, nesse momento, gerenciando a formação da Terra. Nós temos aqui, então, o mundo primitivo, ou os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Isso se deu em torno de 3,5 milhões a 3 milhões de anos atrás, onde os primeiros germens do que viria a ser futuramente o homem começam a surgir na Terra. Então, a partir do momento em que o homem sai das cavernas, nós já temos aí o homem de Neandertal, ele adquire, então, o livre-arbítrio. É quando, nesse momento, o planeta recebe, então, a classificação de mundo primitivo. E transicionamos, então, para o planeta ou os mundos de expiações e prova, onde predomina o mal, razão de tantas misérias. Então, nós temos aí milhares de anos, perdão, nesse processo de crescimento psicológico e moral, sobretudo, né, da raça humana. E hoje nós estamos transicionando desse mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, então os mundos regenerados, nos quais as almas aurem
forças repousando das fadigas das lutas. E nós temos uma data pontual, 2057, que vamos falar um pouquinho sobre ela. O mundo atinge essa condição de provas e expiações quando Jesus esteve entre nós. Então, nós estamos experienciando esse mundo de provas e expiações há exatos 2000 anos. E agora já entrando no mundo de regeneração, onde os ventos da nova era, da era de Aquário, da idade do ouro, já estão soprando em nossa direção. Muito embora essa convulsão, não só da Terra, como sobretudo da humanidade, esteja tão perceptível, faça parte justamente dessa grande purgação, né, que a humanidade está atravessando, o planeta e, sobretudo, a humanidade. 2057 é uma data que já foi colocada por Joana e o próprio Emmanuel, quando justamente completa 200 anos da codificação de Kardec. Ou seja, em 1857, quando do lançamento do Livro dos Espíritos se dá, então, o início, né, dessa linha ascendente, né, dessa transição de mundos de provas e expiações para mundo de regeneração. Seguindo, então, vou ter que encerrar aqui um pouquinho. Só um instantinho. Quando eu admito alguém que entra na sala, eu interrompo o PowerPoint. Deixa eu ver se eu consigo fazer funcionar de novo. Vamos lá. Uma pena. A Nádia caiu e quando ela voltou, eu a admiti e acabou interrompendo aqui. Ver se a gente consegue mais uma vez. Vou pegar do início. Sou inocente. Bom, nós temos planos de provas e expiações. Eu vou fazer o seguinte, vou interromper. Nós temos mais 2 slides pela frente. Uma pena. Só um minutinho. Tudo bem, Tati? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Senão a gente vai perder 2 slides. Deixa eu ver. Ok. Então vamos lá. Isso, vamos por aqui mesmo. Fica mais fácil. Então nós estamos entrando a partir de 2057, né? Não especificamente nessa data, mas a partir de 2057 nós vamos entrar então no planeta, né, de regeneração. E daí vamos transicionar para um planeta considerado como mundos ditosos ou felizes, onde o bem sobrepuja o mal e por isso a felicidade impera. E por fim, chegando aos mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde reina o bem e sobretudo a paz. E aqui nós temos a evolução do átomo, espiritualmente falando, ao Cristo, né, que um dia seremos nessa nossa escala evolutiva. Concomitantemente, a fim de poderem viajar na grande nave terrestre... só um detalhe, vocês se lembram daquela esfera de amor de onde Orion veio. Então, além daqueles mundos que nós vimos, os celestes, ainda tem outros mundos superiores a estes. A fim de poderem viajar na grande nave terrestre que avança moralmente nas paisagens dos orbes felizes, incontáveis membros das tribos bárbaras do passado, que são os nossos antepassados, os nossos ancestrais, que até hoje permanecem detidos em regiões especiais durante séculos, alguns séculos, de maneira que não impedisse o desenvolvimento do planeta. Ou seja, esses espíritos foram mantidos nesses locais e que agora renascem em formosas constituições orgânicas, fruto da seleção genética natural. Entretanto, assinalados ainda, até hoje, nós vemos claramente aí no comportamento da sociedade contemporânea, pelo primitivismo em que se mantiveram. Apresentam-se exóticos uns, agressivos outros, resgatando as origens primárias em reação inconsciente contra a sociedade progressista que vive hoje em dia, tendo, porém, a santa oportunidade de refazerem conceitos, de aprimorarem sentimentos e de participarem da inevitável marcha ascensional. Expressivo número, porém, permanece em situações de agressividade e indiferença emocional. O que nós percebemos hoje claramente é uma frieza
emocional, uma total falta de empatia, porque ela demandaria um estímulo emocional ou sentimental por parte de muita gente. Percebemos hoje, inclusive, em frente à própria pandemia que nós estamos atravessando, né? Quantas pessoas não usam máscara? Se negam pelo simples fato de negarem que a doença existe, que o vírus existe e que está levando muita gente embora. Enfim, tornando-se instrumentos de provações rudes para a sociedade que desdenha. Exatamente esse perfil que nós acabamos de falar agora. Fruem da excelente ocasião que estão usufruindo dessa grande oportunidade e última oportunidade que eles estão tendo, que mal baratada os recambiará a mundos primitivos, ou seja, eles estarão indo exatamente para outros orbes tão primitivos como era a Terra no passado. Os legislados da Terra são aqueles que não estão mais em conformidade moral com o planeta. Nós estamos vivenciando hoje a separação do joio e do trigo, do bode das ovelhas, etc. Enfim, os nomes que se queiram dar. E aqui nós temos mais uma outra informação, exatamente como ocorreu na Terra à época das primeiras encarnações de capelinos. E em um desses mundos primitivos já há informações que se chama Quiron, que hoje é praticamente a mesma Terra, a nossa Terra, há 60, 70 mil anos atrás, para trás. Ou seja, vão encarnar pela primeira vez em planetas primitivos, aonde passarão a experienciar toda sorte de vicissitudes, como fomos nós nas cavernas. Encarnarão em corpos primitivos, preparados, perispiritualmente, inclusive, para acolher esses espíritos recalcitrantes no mal que ainda hoje existem entre nós, dos quais contribuirão com os conhecimentos de que são portadores, sofrendo, entretanto, as injunções, as imposições que serão defrontadas, exatamente o que nós dissemos, ou seja, atravessarão todo um processo de crescimento moral e iniciando pelo material, através das dificuldades frementes que enfrentarão, como aconteceu conosco no passado. Repete-se, de certo modo, o exílio bíblico de Lúcifer e de seus comparsas, no rumo de instâncias compatíveis com seu nível emocional grosseiro, onde a saudade e a melancolia se lhes instalarão. Olha aqui, gente, a saudade do paraíso perdido. Bingo! Não foi isso que aconteceu com os capelinos quando vieram de Capela para cá? Essa saudade, essa tristeza, essa melancolia, esse sentimento de sentir falta de alguma coisa e não se sabe de onde, nem quando. Essa saudade que nossos companheiros capelinos sentiram naquela época. E esses irmãos nossos que estão aqui hoje, ainda existindo entre a humanidade, mas que são totalmente antiprogressistas, quando encarnarem pela primeira vez nesses planetas primitivos, sentirão então essa saudade, essa melancolia, essa sensação de perda do paraíso perdido que é a nossa Terra. Estimulando-os a conquista do patrimônio de amor desperdiçado na rudeza, então lutarão com afã para a conquista do bem. Ih, pulei demais, só um minutinho. Aconteceu. Desculpe, eu fui aqui no teclado, não fui no mouse. Vamos lá, estamos chegando pertinho. Acontece. Olha como é que tem informação para a gente discutir ainda hoje. Bom, aqui já passamos, né? Sim. Ok. Ei-los em diversos períodos da cultura terrestre, desfrutando de chances luminosas, ou seja, quantas oportunidades o Senhor da vida concedeu a esses espíritos que malbarataram seu tempo, que desperdiçaram as suas encarnações, suas existências, atrasaram, inclusive, o progresso de outras tantas pessoas que com essas pessoas conviveram ou que não tiveram ligação direta, mas indiretamente foram afetadas pelo negativismo, pela má vontade, pela rudeza de coração que esses seres ainda trazem até hoje. Mas raramente aproveitadas, cuja densidade vibratória já não lhes permite, por enquanto, o renascimento no novo mundo em construção que ora estamos participando e, sobretudo, presenciando. As frequências vibratórias, a densidade vibratória desses seres, ou seja, produzidas por essas almas
encarnadas e os espíritos encarnados que insistem em vibrar no mal num diapasão inferior às novas vibrações que estão sendo produzidas na Terra, a Terra já está ascensionando para o mundo de regeneração. Pelos espíritos superiores e pelos homens de bem, ou seja, os homens já regenerados, estão sendo sutilizadas, e aqueles que ainda se mantêm no mal serão degradados da Terra, os exilados da Terra, por não estarem mais na mesma sintonia, vibrando na mesmo diapasão da nova era. E assim, o emissário silenciou suavemente, aqui nós temos novamente Orion, e repassou os olhos luminosos pelo imenso auditório mergulhado em quietude e reflexão, absorvendo-lhe cada palavra, logo prosseguindo. Vamos fazer só uma parte aqui. Assim, aqui nós temos, já tivemos um probleminha com os slides, vamos lá novamente. Vamos ver se a gente consegue passar. Ok. Tomara que não dê errado. Vamos compartilhar novamente. Ok. Sim. No livro Nas Fronteiras da Nova Era, uma leitura feita por Suíris Caldas Schubert, e o prefácio dessa obra é do próprio Manuel Filomeno de Miranda, e a leitura também foi feita em função das obras dele, uma delas justamente Transição Planetária, e a outra que a Sueli leu e estudou muito é O Amanhecer da Nova Era, ou de uma Nova Era, que é justamente a continuação do livro Transição Planetária. Isso ele comenta, então, essa observação do visitante Orion, e diz que Chico Xavier, em 1958, Chico diz em 1958 que Emmanuel havia afirmado que a partir daquela data, ou seja, 1958, ou seja, há 62 anos atrás, os portões do umbral estavam sendo gradativamente abertos e uma multidão de espíritos, nós acabamos de ver ainda há pouco com Orion, que lá estavam retidos, iriam reencarnar aos poucos, pela última vez, como última oportunidade, e esse processo ainda permanece até hoje. Então, aviso aos navegantes, aos nossos amigos, que aquele condomínio que nós conhecemos como umbral está ficando cada vez mais vazio de moradores. Que boa notícia, né, gente? Com certeza. E esses mesmos espíritos estão sendo conduzidos, não estou indo assim ao léu, pela atmosfera terrestre, a bordo de veículos, estão sendo guarnecidos numa base lunar, como possivelmente aconteceu também com os capelinos, e dessa base lunar, então, serão migrados para os planetas primitivos. O quadro mundial que Horus nos apresenta expressa a multidão de espíritos que retornaram ao palco terrestre, envergando novos trajes físicos, porém a maioria ainda distanciada do despertar consciencial. É exatamente isso que hoje nós estamos testemunhando, presenciando, comprovando através do comportamento de muitos dos nossos companheiros, irmãos de Jesus naturalmente, atrasados no aspecto moral, no aspecto emocional, muito inteligentes, digamos, de passagem, né, no aspecto intelectual, mas moralmente inferiores. Exatamente o que houve com o degredo de Capela. Então, continuando. Deixa eu só, eu me perdi aqui. Ok. Continuando. Tá dando para acompanhar, gente? Ok. Vamos lá. O emissário, então, silenciou suavemente e repassou os olhos luminosos pelo imenso auditório, mergulhado em quietude e reflexão, embevecidos com as palavras do Orion, absorvendo-lhe cada palavra, logo prosseguindo. Sim, as moradas do Pai são em números infinito, mantendo, como é compreensível, o intercâmbio de membros, como nós vimos naquele slide, né, na classificação dos mundos habitados, de modo a ser preservada a fraternidade sublime. Então, aqui nós percebemos que há um fluxo e um influxo. A Terra é de fato um celeiro. E nós que existimos na Terra, muito possivelmente, não somos da Terra. Possivelmente viemos de outros planetas, espiritualmente falando. Não é o Luciano que está dizendo isso. É Manuel Filomeno de Miranda,
Emmanuel, outros autores espirituais que falam a mesma coisa. Ou seja, nós podemos perfeitamente termos vivido na Terra, desencarnamos, ou retornamos para o nosso planeta de origem, ou nós evoluímos. E aí, como aconteceu com o Dr. Bezerra de Menezes, ele foi convidado a encarnar no planeta mais evoluído que o planeta Terra. E ele, por amor à humanidade, por amor a nós, declinou desse convite. Simplesmente disse, não, eu agradeço o convite, mas eu, se for permitido, gostaria de continuar cuidando dos nossos irmãos enfermos, do plano espiritual para o plano material. E assim, possivelmente, assim como o próprio Dr. Bezerra, outros espíritos foram para outros planetas e voltaram para a Terra. Tem uma passagem muito interessante, nós vamos citá-la mais tarde. Então, esse intercâmbio de vários seres, vários espíritos, vários planetas se convergem para a Terra para impulsionar o progresso dela. Tivemos isso com os capelinos, estamos tendo agora com os habitantes, né, ex-habitantes de Alcione. Nós já percebemos, né, inclusive, informações trazidas pelo próprio Orion, e a própria obra também trata muito disso. Porquanto aqueles mais bem aquinhoados devem contribuir em benefício dos menos enriquecidos de momento. Ou seja, somos nós, a humanidade do modo geral. A sublime lei de permutas, de trocas, funciona em intercâmbio de elevado conteúdo espiritual. E aqui nós temos novamente Alcione, que não é o único planeta, mas é o planeta que está municiando a Terra com uma qualidade de espíritos de altíssima envergadura. Da mesma forma que na nossa esfera, no nosso planeta, descerão ao planeta terrestre, como já vem sucedendo, milhões de espíritos enobrecidos para o enfrentamento inevitável entre o amor abnegado e a violência destrutiva. Nós estamos percebendo isso claramente hoje. Quantas pessoas combatem o bom combate sem levantar espadas, sombrinhas e guarda-chuvas, que são empáticas e que sabem envolver com esse amor abnegado tantos outros companheiros nossos que são, por excelência, por conta da sua própria natureza, pessoas de baixa vibração, de baixa moralidade, né? Um espírito menos evoluído, dando lugar a embates caracterizados pela misericórdia e pela compaixão, que serve para nós como exemplo primoroso de como nós devemos comportar com esses companheiros nossos menos felizes, como nos ensina o próprio Chico. Outros missionários da educação e da solidariedade, que muitos se empenharem em promovê-las em existências pregressas, estarão também de retorno. Nós vimos recentemente nosso trabalho sobre a arte na visão espírita. Chopin, por exemplo, né, não havendo outras injunções que o impedissem de voltar para a Terra, ele gostaria de reencarnar no Brasil. Está lá, Nevação Invisível, Tony Ivone Amaral Pereira. E assim como ele, outros tantos artistas, educadores, filósofos que já viveram na Terra, existiram na Terra, desencarnaram, retornaram ao plano espiritual, avançaram em intelecto e em sentimento, estão credenciados para retornarem à Terra, já estão inclusive entre nós, haja vista essa quantidade de crianças virtuosas que a gente assiste aí para essa plataforma de vídeos, né? Que tocam piano magistralmente, que nunca estudaram. Tem um menininho japonês que tem 5 anos, nossa, parece um adulto, parece um grande compositor e executa peças divinamente bem. Não é presença em contexto de um espírito que já esteve entre nós, que foi um grande músico, um grande pianista, um grande compositor, deixou um legado para a humanidade, na cultura e nas artes, desencarnou, está de volta aqui entre nós. E é assim, que é uma das maiores leis de Deus, a lei da reencarnação, calcada na sua justiça e no seu amor, contribuindo para a construção da nova mentalidade desde o berço, assim facilitando as alterações que já estão ocorrendo e sucederão com maior celeridade. Lembrando que Transição Planetária foi lançado em 2010, há 10 anos atrás, se não nos falha a memória. Temos um tempinho, podemos até confirmar aqui. Primeira edição, 2010. Perdão, a segunda edição foi em 2010. A primeira edição, gente, me desculpe a falha, 2008, há 12 anos atrás. Olha o quanto essa obra é contemporânea, quanto essa obra é atual. Sugerimos fortemente que quem não tiver ainda, que adquira. Quem tiver dificuldade, que baixe pela internet. Nesse sentido, o psiquismo terrestre e a genética humana encontram-se em condições de receber novos hóspedes que participarão do ágape iluminativo, ou seja, a psicosfera,
aquilo que nós produzimos pelos nossos pensamentos e sentimentos, que cria forma, gera o psiquismo terrestre, a psicosfera terrestre. E a genética humana encontra-se em condições... Amigos, olha que informação preciosa. A psicosfera, embora toda essa turbulência que nós ainda vivenciamos hoje em dia, está preparada para receber, está em condições de acolher esses novos hóspedes, esses novos seres, esses espíritos que já estão encarnando, não estão reencarnando, estão encarnando pela primeira vez na Terra e certamente reencarnarão futuramente, já aproveitando o planeta regenerado. Conforme o egrégio codificador do Espiritismo referiu-se em sua obra magistral A Gênese, constituída por todos aqueles que se afeiçoem à verdade e que se esforcem por edificar-se, se auto-edificar-se, trabalhando em favor do próximo e da sociedade como um todo. É importante, antes disso, que nós trabalhemos em favor de nós próprios, porque a partir daí sim, nós podemos com certeza e com segurança trabalharmos em prol do próximo e da própria sociedade. Vamos lá na Gênesis, precisamos só um pequeno trecho. No capítulo 18º, são chegados os tempos, os sinais dos tempos que nós já estamos vivendo, a nova geração. Não, eu repeti ali, mas tudo bem. No item 20, Kardec nos ensina o seguinte: a geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge, tanto daquela que já viveu na Terra, está retornando para impulsionar ainda mais o progresso nas várias áreas da sociedade humana, como também essa outra que está vindo, está sendo conduzida, migrada de um planeta superior à Terra, que é o Alcíone. Retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional movimento, vamos colocar a Terra nesse contexto, no sentido do progresso moral que assinalará a nova fase da evolução humana. Desse modo, qual ocorre com outros orbes, outros planetas, como já ocorreu com outros planetas e continuará ocorrendo com outros planetas, a Terra chega nesse momento que também ascenderá na escala dos mundos de expiações e provas ou provas e expiações para a regeneração, conduzindo seus filhos e aguardando o retorno daqueles que estarão na retaguarda por algum tempo, exilados da Terra, porquanto o inefável amor de Deus a ninguém deixa de amparar, ensejando-lhes a oportunidade de refazimento e evolução em planetas primitivos que chegarão à classificação de planetas de provas e expiações, que chegarão também à condição de planetas de regeneração, como hoje nós estamos sendo credenciados a transicionar para essa nova condição moral planetária. Então, esses espíritos degradados da Terra, os exilados da Terra, irão encarnar e reencarnar inúmeras vezes, como aconteceu conosco, nesses planetas mais primitivos, que também evolucionarão na escala moral dos mundos habitados e um dia retornarão à Terra. E aí nós temos aqui uma pequena passagem. Sim, está lá na Bíblia, no Novo Testamento, capítulo 10º, o bom pastor fala de João. E ele fala justamente de uma das colocações de Jesus, que diz que nenhuma das ovelhas do meu Pai se perderá. E quem são essas ovelhas, senão nós? Então, os degradados da terra, as ovelhas de Jesus, desgarradas dele, porque assim o quiseram, irão experienciar suas dores, suas vicissitudes, seus desabores e desamores em planetas para expandirem, para exercitarem o que aqui tiveram oportunidade e não quiseram, o amor, a empatia, a fraternidade, a compreensão, todos sentimentos nobres e elevados. Não quiseram. E assim, através da escola redentora, que são esses planetas, para lá eles irão. E um dia voltarão à Terra. Olha a promessa de Jesus para esses irmãos nossos, como para nós também. Nenhuma das ovelhas do meu Pai se perderá. Palavras dele. Olha a esperança que Jesus planta em nossos corações e nos corações desses irmãos que ainda insistem em se manter no mal. Enfim, é livre-arbítrio.
Desse inevitável esforço, estaremos todos empenhados, experienciando a vivência do amor em todas as suas expressões, formando um contingente harmonioso e encantador. Esse é o projeto Terra para a Humanidade, iniciando através desse mundo de regeneração. Ninguém que se possa eximir desse dever que nos pertence a todos, individual e coletivamente, porquanto o reino aos céus dos céus, o reino dos céus está dentro de nós. Novamente falando, esse contingente de espíritos que encarnarão em outros orbes nunca tiveram essa consciência, nunca perceberam que o reino de Deus, o reino dos céus, está também dentro deles, porque é um legado divino, porque é a herança de Deus, porque é a promessa de Jesus no interior de cada um, no coração de cada um. Só que eles, por negligência, um ego extremamente dilatado, nunca se permitiram amar. E é necessário ampliar-lhe as fronteiras para o exterior, dando lugar ao paraíso anelado, que, no entanto, jamais será dentro dos limites territoriais da organização física. Ou seja, esse amor deve e será espargido, trocado, multiplicado, compartilhado, dividido. E essa energia que circula já entre nós e que circulará muito mais, evidentemente, entre nós daqui a pouco, a partir de 2057, vai ser lugar comum, vai ser a tônica das relações humanas. A realidade que somos, espíritos imortais em essência, que sua origem e permanência fora das limitações materiais de qualquer mundo físico que poderia não existir sem qualquer prejuízo para o processo de evolução. Nada obstante, quando o Criador estabeleceu a necessidade do desenvolvimento nas organizações fisiológicas, à semelhança da semente que necessita dos fatores mesológicos para libertar a vida que nela jaz. Nós não estamos florescendo? Já não somos essa semente expondo o seu germe, que é a flor, que é o ser humano, que é o homem de bem, que é o homem novo? Razões ponderosas existem para que assim aconteça. Razões ponderosas existem de ponderação, para que assim aconteça, facultando-nos percorrer os degraus que nos levam ao infinito. Mais uma das promessas de Cristo para cada um de nós. Novamente fez uma pausa na narrativa, ensejando-nos reflexionar e introjetar as informações, de certo modo, algumas conhecidas e outras em primeiro plano, novidades, as boas novas, enquanto vibravam peculiares ondas de paz e de alegria. Olhando em volta, notamos os semblantes docemente envoltos em discreta claridade, decorrentes da alegria que exteriorizavam. Amigos, não acontece conosco toda a tarde, como nós nos encontramos aqui, é que nós não vemos essa claridade que irradia dos nossos olhos, dessa alegria de falarmos das promessas de Jesus, da esperança de também poderem contribuir em favor da nova era. Nós somos artífices, nós somos construtores, co-construtores dessa era especial que está logo ali batendo na nossa porta. Continuando com a mesma tonalidade musical, esclareceu: Orion, qual seria então a razão por que deveriam vir espíritos de outro orbe, outro planeta, para o processo de moralização da Terra? Primeiro, porque não tendo vínculos anteriores com defluentes existências perturbadoras, ou seja, eles não têm karma, não têm resgate, não têm débito com o passado, em Alcione, em nenhum outro planeta que fosse, não enfrentariam impedimentos interiores para os processos de doação, o que acontece conosco. Nós ainda não conseguimos doar como nós deveríamos doar, porque os nossos impedimentos interiores, por serem anteriores, ainda nos impedem essa doação plena, desse amar sem medo, desse compartilhar o que nós temos de melhor para com todo mundo, sem regra, sem restrição, sem condição, para os reencontros dolorosos com aqueles que permanecem comprometidos com o mal, que é o caso desses nossos irmãos já encarnados aqui na Terra, e outros tantos que já estão em processo, e outros tantos que já estão por vir, mas que têm interesse em manter o atraso moral das comunidades. Aqui fala desses espíritos inferiores, né, como nós vamos ver adiante, a fim de explorá-las,
psiquicamente em perversos fenômenos de vampirização, de obsessão individual e coletiva. Essa turminha que está aqui desenvolvendo esses processos, esses fenômenos, não vão mais voltar à Terra, pelo menos nos próximos milhares de anos à frente. Entretanto, como são ovelhas de Jesus, embora não pertençam ao aprisco daqueles que o elegeram como mestre, né, esses que promovem o atraso da humanidade, um dia, retornando à Terra, já na condição de homens melhorados, espíritos melhorados, e assim, novamente, coabitarão conosco o planeta já regenerado. Estrangeiros em terras preparadas para a construção do projeto, estrangeiros são os espíritos de Alcina. Fazem-no por amor, não é por resgate, não é por missão, não é por obrigação, não é por contingência. Não há condição. Simplesmente fazem-no por amor, convocados para oferecer os seus valores adquiridos em outros planos, e aqui fica claro que também não é só em Alcione, facilitando o acesso ao desenvolvimento daqueles que são os nacionais, ou seja, nós terráqueos, anelantes pela felicidade. Ou seja, que ansiamos, que anelamos, que queremos envolver ou ser envolvidos pela felicidade. Segundo item, porque mais adiantados moralmente uns podem contribuir com seus exemplos edificantes, capazes de silenciar as forças da perversidade e obstaculá-las com recursos inexcedíveis do sacrifício pessoal, desde que as suas não são as aspirações imediatas. Aqui nós vemos claramente, gente, a questão do capitalismo, do imediatismo. Já está em franca decadência, em interesseiras do mundo das formas, o mundo material. Enquanto outros estarão vivenciando uma forma de exílio temporário, os exilados da Terra, por encarnados e desencarnados, almas e espíritos, por serem desenvolvidos intelectualmente, mas ainda necessitados da vivência do amor e em contato direto com os menos evoluídos, encontrarão seus pares nesses planetas, sentirão, também o que aconteceu aqui conosco, na época das cavernas, não foram só os capelães, haviam outros espíritos encarnados em corpos semelhantes, né? E aí foi um grande êxito nesse momento, né? Eles foram encarnando, milhares deles, talvez milhões deles, de planetas diferentes, mas vivenciando, experienciando as mesmas contingências materiais. E aprendendo, por sua vez, o milagroso fenômeno da solidariedade. Olha que grande novidade essa, como se nós não soubéssemos. Solidariedade. Solidariedade. Nós vemos tão claramente em momentos em que ocorrem grandes tragédias na Terra. O número de pessoas que voluntariamente se colocam à disposição com doações de itens, de gêneros, financeira, com um próprio esforço, que arregaçam as mangas, esse sim é o verdadeiro cristão e vai de encontro àquele que realmente precisa. Tudo se resume, portanto, no dar, que é receber, e no receber, que convida ao doar. A fim de que o programa seja executado, neste mesmo momento, em diferentes comunidades espirituais próximas à Terra, a gente consegue observar aqui, meus amigos, que há um movimento orquestrado em torno da Terra, da psicosfera da Terra, com vários espíritos de altíssima envergadura, todos eles sendo coordenados com certeza por Jesus, para que haja essa transformação moral, sobretudo, da raça humana. E nesse ir e vir, nessas idas e vindas, nessas idas e permanência nos planetas inferiores e nessas idas para o plano espiritual e retornar ao plano material, vamos nos colocar, se nós merecemos, nessa condição, outros também estão nesse mesmo processo. Então, é um movimento imensurável de espíritos em torno da Terra, que nós estamos na lanterninha, nessa classificação dos planetas habitados do nosso sistema solar. Enfim. Estão apresentando o programa a que nos referimos, de forma que, unidos, formemos uma só caravana de laboriosos servidores de trabalhadores
laboriosos. Labor e trabalho é a mesma coisa. Atendendo às determinações do governador terrestre, o Mestre Jesus, por excelência. De todas essas comunidades, espirituais e físicas de outros planetas, vamos colocar o Alcione dentro desse contexto, seguirão grupos espirituais preparados para a disseminação do programa. Há um projeto chamado Projeto Terra, para que nós avancemos moral e fisicamente. Nós estamos sendo alterados, os encarnados, biologicamente, para que nós adentremos já, através do nosso perispírito, na nova era. Conversando ontem com uma grande amiga nossa, não vou citar nomes, ela falou, poxa, Luciano, ultimamente eu tenho sentido tanto sono, do nada eu sinto sono. Eu falei, pois é, mas eu sinto a mesma coisa há bastante tempo. Eu tenho o hábito de tirar uma soneca depois do almoço. Algumas vezes é um sono tão pesado, uma letargia tão grande que eu mal consigo abrir os olhos. Eu coloco o celular para despertar às 3h30, para as 4 estar aqui com vocês. Teve uma tarde que a minha vontade era dormir até o dia seguinte. Eu não conseguia abrir os olhos. É processo obsessivo? Pode ser. É natural. Estamos todos sendo assediados. Aquele que acende a luz, né, incomoda aqueles que dependem dela, ou que não gostam dela. Ou pode ser justamente esse movimento dentro desse programa de avanço também da parte biológica do homem encarnado, para que a gente dê suporte, biologicamente falando, no futuro, através das nossas gerações, dos nossos descendentes, a esses espíritos que estão por encarnar. Os nossos corpos estão sendo avançados hoje. Não houve uma manipulação genética como houve no passado física. O homem não foi feito do barro como a gente pensa. Houve uma manipulação genética que saltou do Erectus para o homem de Neandertal. O tal do elo perdido até hoje não foi encontrado e não vai ser. Ele não foi feito pelo material. Vamos pensar. Onde é que nós estamos? Comunicando-se nas instituições espíritas sérias. Aqui há uma adenda, nós vamos colocar, tá? Porque já está havendo comunicação nas casas espíritas de seres extraterrenos, espiritualmente falando, trazendo informações preciosíssimas acerca desse momento que nós já estamos vivenciando. Ah, Luciano, são informações complexas. E eu estou com medo. Eu não vou nem dormir essa noite. Meus amigos, já estamos no barco. A nau já está navegando por aí, singrando os mares do progresso. Querendo ou não querendo, nós estamos nela. Que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. E convocando seus membros à divulgação das diretrizes para os novos cometimentos. Esse programa, essa assembleia, várias comunidades, estão todas elas direcionadas para o avanço do planeta, da humanidade, sobretudo da Terra. Expositores dedicados e médios sinceros estarão sendo convocados, já estão sendo convocados, já estão atuando para participarem de estudos e seminários preparatórios para que seja desencadeada uma ação internacional no planeta, convidando as pessoas sérias, as comprometidas com a nova era, com o progresso, com a evolução moral, com a própria evolução, deixando para trás definitivamente o homem velho e permitindo que o homem novo surja lá do interior do coração. A contribuição psíquica, a psicosfera e moral em favor desse novo período que por hora já estamos presenciando seu prenúncio. As grandes transformações, embora ocorram em fases de perturbação no orbe terrestre, como já dissemos, quantas tragédias naturais já tivemos, no passado, inclusive, mudando inclusive até a própria formação do planeta. A gente pega a Pangeia, né, há 250 milhões de anos atrás aproximadamente, era um grande continente de um imenso oceano, se não me engano, chamado Talalassa. Né? Ele não se rompeu, não se formou os continentes. Hoje nós estamos vivenciando algo semelhante. A África já está rachando, para início de conversa. O continente africano já está rachando. Vamos lá. Em face dos fenômenos climáticos, da poluição e do desrespeito à natureza, não se darão em forma de destruição da vida, mas de mudança no comportamento moral e emocional dos indivíduos convidados, uns ao sofrimento pelas ocorrências e outros pelo discernimento em torno da evolução. Conhecereis a verdade e ela vos libertará do jugo da vossa própria ignorância.
A semelhança de ondas oceânicas a abraçarem as praias voluptuosamente, sorvendo as rendas de espumas alvas. Olha que poético. Os novos obreiros do Senhor se sucederão ininterruptamente, alterando os hábitos sociais, os costumes morais, a literatura e a arte, o conhecimento em geral, ciência e tecnologia, imprimindo novos textos de beleza. Gente, nós já estamos vivenciando isso. Imagina o futuro que nos aguarda, que despertarão o interesse mesmo daqueles que momentaneamente encontram-se adormecidos, né, nas próximas décadas. Hoje nem se fala. Muitos estão hipnotizados. Enfim. Antes, porém, de chegar esse grande momento, a violência, a sensualidade, a abjeção, vamos alinhar com o comportamento hoje do homem contemporâneo. Os escândalos, a corrupção em várias frentes, né, sobretudo na política, atingirão níveis antes jamais pensados, imaginados pelo homem, alcançando o fundo do poço. Enquanto as enfermidades degenerativas, coloquemos aqui também a Covid, os transtornos bipolares de conduta, tudo influência dessa transformação, a energia do planeta está mudando. Está propiciando a quem já traz em si o germe dessas patologias que elas sejam ativadas, ativando essas. As cardiopatias, os cânceres, os vícios e os desvarios sexuais, cada vez mais intensos, mais perceptíveis hoje em dia. Claro que é tudo feito às escusas, né? Clamarão por paz, pelo retorno à ética, à moral e ao equilíbrio. Frutos das paixões das criaturas que lhe sofrerão os efeitos em forma de consumpção libertadora, lentamente surgirão os valores da saúde integral, da alegria sem jaça, sem peso na consciência, sem compromisso, sem condição, da harmonia pessoal, da integração do espírito cósmico na vida. Todos nós merecemos e somos herdeiros dessas prerrogativas futuras. Mais uma vez, as promessas do Cristo. Como em toda batalha, momentos difíceis surgirão. Nós até podemos atualizar essa fala do nosso companheiro, né, Orion. Como toda batalha, momentos difíceis estamos vivendo hoje, exigindo equilíbrio e oração fortalecedora. Os lutadores estão, vamos trazer para o presente, expostos no mundo, incompreendidos, desafiados por serem originais da conduta, por incomodarem os insensatos que, ante a impossibilidade de os igualarem, ou seja, de nos nivelarem por baixo ao nível deles, irão combatê-los. Estão nos combatendo psiquicamente, por pensamento. E padecendo diversas ocasiões de profunda e aparente solidão. Nunca, porém, estarão solitários, porque a solidariedade espiritual do amor estará com eles, mesmo aqueles que não comunguem dos mesmos preceitos que nós. Não necessariamente conosco, mas aqueles que compreendem a importância do respeito, da fraternidade, do respeito do modo geral. Em tudo e por tudo, em todos e por todos. Né? Não tem que ser obrigatoriamente cristão. Não tem que ser necessariamente espírita. Basta ter um bom coração. Vitalizando-os e encorajando-os ao prosseguimento. Todo pioneirismo testa as resistências morais daqueles que se atrevem a ser diferente. Ou seja, aqui é o novo, né, que provoca fissuras, estruturas, rompimentos e colapsos nas estruturas dos mais velhos. Né? O velho mundo já está se diluindo, gente. Já estamos no segundo velho mundo. Né? O novo mundo já está aqui à nossa frente. Então, os velhos conceitos, os velhos paradigmas estão sendo visivelmente combatidos pelo comportamento, não necessariamente físico, mas pela nossa postura mental. Nós estamos nos colocando frente a esse velho mundo, esses velhos conceitos. Cristo é absolutamente revolucionário, né? E assim como ele, nós também, pioneiros, né, nessa transformação que nós fomos convidados a participar. Para melhor quando a vulgaridade predomina, razão pela qual são especiais em todos esses que se dedicam às experiências iluminativas e libertadoras, que nós acabamos de falar. Certo? Nunca, porém, deverão recear, porque o Espírito do Senhor os animará. Olha a nossa fé em Jesus, a nossa esperança em dias melhores, a nossa fé raciocinada, concedendo-lhes desconhecida alegria de viver, mesmo quando, aparentemente, haja uma
conspiração contra os seus superiores propósitos. Quem de nós já não sentiu algumas vezes que parece que nós estamos nadando, nadando, nadando e que a praia está logo ali, que nós vamos desencarnar antes da onda arrebentar na praia? Mas eu desejo bem, eu peço bem, eu faço prece, eu faço oração, eu peço tanto a Deus que ilumine essas almas, mas parece que nada acontece. Mas está aqui a resposta, está clara. Nunca, porém, deverão recear, porque o Espírito do Senhor os animará. Nunca, porém, nós devemos recear, porque o Espírito do Senhor nos anima, concedendo-nos desconhecida alegria de viver, mesmo quando, aparentemente, haja uma conspiração contra os nossos superiores propósitos. O modelo a seguir permanece Jesus, e a nova onda de amor trará de retorno ao apostolado os dias inesquecíveis das perseguições e o martirológio que, na atualidade, terá características, já tem características diversas, já que não se pode matar impunemente os corpos como no passado. Isso não implica que não se assaquem acusações vergonhosas e se promovam. Nós somos combatidos frontalmente por aqueles nossos irmãos nossos que, por questões de ideologia política, né, nos acusam. Né? Não precisamos desenvolver o raciocínio. E se promovam campanhas desmoralizadoras contra eles, a fim de dificultar-lhes o empreendimento superior. Assim mesmo, deverão avançar joviais e estoicos, intimamente, cantando os hinos da liberdade e da fé raciocinada que dignificam o ser humano e promovem o cenário interior, o reino de Deus interior. Trata-se, portanto, de um movimento que modificará o planeta para melhor, a fim de auxiliá-lo a alcançar o patamar que lhe está reservado, ou seja, um planeta regenerado. E nós somos co-participantes desse grande movimento cósmico. 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 Quem não se entrega à luta, ao movimento, candidata-se ao isolamento, à morte. Assim sendo, sob o comando do cancioneiro das bem-aventuranças, Jesus, sigamos todos empenhados na lide de uma fraternidade, oferecendo-nos em holocausto de amor à verdade. Gente, não nos atemos à palavra, não, tá? A essência dela. Nos coloquemos, nos rendemos, nos prostemos ao amor, nos entreguemos ao amor, à verdade. Certos do êxito que nos está destinado. Louvando, portanto, aquele que nos convidou. O convite foi feito por Jesus, a quem? A Orion. Concordam? Misericórdia solicitamos. Quando terminou a eloquente explanação, apresentava lágrimas nos olhos que não se atreviam a romper-lhes, as comportas. O governador-geral de nossa comunidade acercou-se-lhe e o abraçou carinhosamente, qual todos nós desejávamos fazer. Abraçar Orion. Novamente, o coral infantil, aquele que cantava, que vocês lembram da última aula, entoou romântica balada totalmente desconhecida por mim, enquanto pétalas de rosas caíam delicadas sobre nós, desfazendo-se no contato conosco, exalando perfume especial. Amigos, isso acontece com a gente. Não só nas nossas casas, quando adentramos e participamos de qualquer reunião, como tem nas nossas casas físicas, aqui, nesse momento. Pétalas de flores luminosas e perfumadas caem sobre nós. Aquele bem-estar que nós sentimos, aquela energia boa, benfazeja, elevante, também é resultado dessas pétalas que jorram sobre nós. Ato contínuo, conduzido pelo nosso administrador, o emissário, Orion, retornou ao tubo de luz, que vocês se lembram, né, que ele foi plasmado, e por esse tubo de luz desceu Orion e diluiu-se delicadamente. Havia cumprido com o dever que lhe trouxera a nossa colônia, chamada Redenção. E assim, nós terminamos o trabalho da nossa tarde, né? Temos talvez uns 10 minutinhos para algumas colocações.
desde já agradecendo a paciência, né, e algumas falhas técnicas que nos ocorreram, mas faz parte do processo, estamos nos habituando, né, a uma nova modalidade de apresentação com PowerPoint e PDF. Está franqueada a palavra. Tati, além do Leonardo, tem alguém na frente? Não, só o Eunápio. Obrigado. Só eu que sou metido e chato, pessoal. Pô. Vamos lá. Não, eu só quero fazer uma colocação muito simples, né? Realmente é muita coisa para se falar. Não vou falar muito porque a gente interagir, né? Eu só acho muito que a gente tem que ter muita paciência, né, e tolerância nesses dias. Eu estava até brincando no bate-papo. É justamente sobre isso, né? Entender que essa onda de negatividade, né, e esses seres, né, que estão entre nós, com essa onda de negatividade muito forte, a gente precisa saber lidar muito com isso. Não entrar no redemoinho das energias, que é muito difícil. Não é algo muito fácil, não. Você tentar, assiste todo dia sua TV, olha para um lado, são gestos simples, que você fica parando pensando, caraca, o que esse estrupista está fazendo aqui com a gente? A gente já está pensando em outra coisa, né? Se a gente pensa assim, é porque ainda precisamos passar por isso para sermos mais pacientes, né? Enfim. Terminou, Leonardo? Obrigado pela contribuição. Exatamente isso. Essa peneira que nós estamos atravessando hoje em dia, esse filtro que nós estamos passando por ele, é justamente essa seleção espiritual entre o joio e o trigo, entre os bodes e as cabras, o nome que se queira dar às ovelhas. Nunca ninguém nos disse que seria fácil, porque se fosse fácil, Jesus já teria nos dito. Então, nós estamos experienciando o momento de maior importância na história da raça humana. Os detratores do mal, aqueles que combatem o progresso, estão nos enredando psicologicamente, mentalmente, intelectualmente, para que a gente permaneça nessa defesa e não prossigamos à frente. Eles estão fazendo de tudo para arregimentar o maior número possível de almas, ou seja, espíritos encarnados, para a legião aonde eles ainda existem. Só que o nosso pastor, o nosso bom pastor, né, que já nos disse, né, nenhuma das ovelhas do meu pai se perderá, até estes mesmos também um dia serão demovidos dessa carapaça de maldade, né? E essa energia que eles produzem para que nós nos iludamos e nós percamos o nosso foco, exatamente dos projetos, das intenções desses irmãos nossos menos felizes. O assunto é purulante, né? Mas Edivaldo, Manuel, a gente entende muito bem. Dá alto, querido. Pois não. Primeiro, te agradecer pelo interesse de trazer para todos nós um conhecimento que é muito complicado, Luciano. Por isso que eu acho que uma das máximas de Jesus seria os puros de coração, né, e que você realmente tivesse como se fosse um menino, né, uma criança, que buscasse essa inocência. Para os dias nossos de hoje, a gente sabe que é impossível, né, você permanecer no planeta de regeneração, ainda portando, né, uma carga muito grande de ignorância. É preciso realmente buscar o conhecimento, e através do conhecimento você tem um crescimento que não é fácil. Toda, né, a dor faz parte do crescimento e vai doer. Não tem jeito, vai ter que doer para que a gente possa, de alguma forma, alcançar o padrão, né, o nível necessário para permanecer aqui. O que nos dá assim uma grande alegria são os evangelhos de Jesus, porque ele vem e traz para a gente que tem uma fórmula simples e dinâmica, não é só uma questão de você se ocultar, né, com um objeto material, a sua ignorância. Né? Ele faz o contrário, ele te livra dessa ignorância
com uma espécie de curso prático, né, e rápido, né, assim, muito, muito rápido, muito dinâmico, através dos seus evangelhos, das suas máximas, porque é aquele que realmente, mesmo não tendo assim, uma gama de conhecimento tão grande, que a gente, quando ouve falar de um espírito como Orion, né, como Jesus, tantos outros, a gente sabe que a gente está a anos-luz desses homens. Eu sou feito de matéria bruta e esse pessoal é feito de luz. Uhum. Então, como é que eu vou chegar lá? Né? De que maneira eu vou chegar com essa velocidade num planeta onde os homens terão que ser melhores? Né? Então, é muito legal isso aí, né? E a doutrina nos facilita com isso. E eu fico muito grato. Isso não é puxar saco de ninguém, não é, uma constatação que a gente precisa fazer daqueles homens que se dedicaram ao conhecimento e já ganharam a paciência interior de, mesmo sabendo que às vezes é jogar pedra na água, né? Ele sabe que não é jogar pedra na água, né? Falar de coisas que a gente ainda não compreende, como Jesus fez isso tantas vezes, que levará muito tempo só através do grande laboratório do sofrimento, da dor, é que a gente passa realmente a compreender os ensinamentos, mas tem aqueles que são virtuosos e eles vão amolecer o coração rapidamente, compreender a necessidade da sua mudança, da sua postura no planeta, não só pela questão da inteligência, né, ou da conivência, não, da conveniência. Eu vou mudar logo, porque se eu não mudar, eu não vou ficar aqui né, no paraíso, eu vou ter que voltar para um lugar longe, né? Então, não é a malandragem. O malandro não vai passar, não tem jeito. Mesmo que ele pela malandragem, ele não vai. Tem que ser realmente pela pureza do coração. E aí, meus parabéns para você, para o Leonardo, para o Zé Luiz, eu sempre falo disso. Esse grupo ele é muito especial. A gente sabe que isso é um rosário que as pedrinhas foram selecionadas para que a gente pudesse fazer parte disso, né, como ouvinte, como aprendiz. Né? Se a gente tem alguma coisa para oferecer, acho que é muito pequena, mas a gente busca, de alguma forma, dar a nossa presença e o nosso ouvido para melhorar a nossa própria alma. Então, não é malandragem. Todo malandro, não. Né? Eu acho que já compreendemos nós, talvez aqueles que ainda têm dificuldade para a compreensão, de estar junto e por osmose, modificar. Parabéns. A palestra inigualável. Para mim, inigualável. Os conhecimentos do Leonardo, o Leonardo ainda é daquele. Acho que o Leonardo está para Pedro. Muito para Pedro. Né? Ainda sabe das coisas e bate forte, vai amaciar com o tempo. É isso. Parabéns a todos. Obrigado, Dalto. Mas, meu querido, o mérito não é nosso, não. O mérito é do nosso companheiro Manuel Filomeno de Miranda. Ele que nos trouxe essas informações, né? Nós apenas lemos, damos um pouquinho, né? E interpretamos, né? Segundo o nosso cabedal de conhecimento. Obrigado, Dalto. Como sempre, florescendo, né? Nos ajudando a florescer. Obrigado. Eu acho que o Dalto deve ser o jardineiro, né? De vez em quando com um regadorzinho assim, molhando a gente, as sementinhas. É isso? Estamos aí. Mais alguém, Tati? Não, não. Não. Gente, estou preocupado com vocês. Quase toda a tarde o pessoal fala pelos cotovelos, agora só 2 pessoas disseram. Enquanto isso, enquanto alguém de repente se coloca, acho que dá para fazer ainda. Esse último slide, nós não falamos. Só um minutinho, Napio, depois você fala, meu querido. Aqui ainda é a Sueli, eu esqueci de passar esse último slide. Ainda alinhada com a fala de Orion, ela ressalta nesse ponto a respeito da psicosfera terrestre, né? Embora ela esteja saturada de formas de pensamentos e vibrações negativas, igualmente é perceptível, eu precisava falar
trazer essa fala para vocês. Que muitas clareiras de elevado teor vibratório, mais elevado ganham espaço. Clareiras de elevado teor vibratório mais elevado ganham espaço. Está nessa obra, Nas Fronteiras da Nova Era, que é, novamente falando, uma leitura da própria Sueli a respeito dos dois livros de Divaldo, né? Que é O Transição Planetária e O Amanhecer de uma Nova Era. E aí, devido ao fato de que os homens cansados, exauridos pelas constantes desilusões, pelos embates sucessivos e sofridos pelas provas e expiações, vão minando seus empedernidos pontos de vista antigos e despertando, assim, finalmente, para a real finalidade da vida. A gente precisava fazer essa colocação porque complementa justamente, né, quase uma das últimas falas de Orion. Ok? Mais alguém? Gente, todo mundo com a cara fechada. Eu acho que não vou fazer mais estudo, não. Vou parar. É muita reflexão, Lu. A gente está aqui parado para ver o tanto de coisa que tem que refletir, que tem que transformar, que tem que melhorar. Perfeito. Mas o que nos consola, sabia, Tati? Perfeita a sua colocação. É que a natureza não dá saltos. O convite já foi feito e já foi aceito, minha amiga. Nós aceitamos o convite, né? Agora, a cada um segundo o seu tempo e as suas obras. Por isso a importância fundamental do estudo, né? Da autoeducação, né? Esse mundo maravilhoso que o Espiritismo nos descortinou até hoje, né? Então, mais uma vez, a gente sugere aqui, eu nada quer falar, né? Quem ainda não tiver, que adquira, quem tiver dificuldade de adquirir o livro, Transição Planetária, que pode baixar em PDF. Inclusive, nós usamos o PDF hoje para o nosso estudo. Tipo, Ó, tem lá na Amazon.com. É boa ideia. Tem outros sites também que vendem. Estante virtual, livraria virtual. Hiperlivros também tem. Interlivros. Bem lembrado, Tati. Eunop, meu chefe. Homem, não vai falar, não? Esperando vocês acabarem de falar. Posso falar? Pode. Por favor. 135 km. Então, olha só. Ele tem Deixa eu só apontar um negócio aspirina, para vocês antes que eu me esqueça. Dorflex, tava Gelol. lendo... O que mais? Pera, lá. Isso. Eu estava lendo essa semana um artigo. Eita. Caiu a nave. Ele congelou. Da forma vocês, lá do nosso estudo, né? E aí nesses... Alô? Sim. Ok. Alô? Pronto? Tem a nave. Estão me escutando? Sim, Eunápio. Alto e claro. Então ótimo. Então, nesse... Agora congelou. Eunápio. Quem colocou o autor? Eunápio, deu um breakzinho aí. Você deu um delay e você não apareceu. Você pode Melhorou repetir? agora? Melhorou. Sim. Nesse Não, repete, isso, por favor. Vou repetir. Nesse artigo que eu estava lendo da Forbes, que eu vou colocar para vocês lá no grupo, eles estavam falando justamente sobre um novo processo do capitalismo que está começando há uns 5 anos para trás e que essa pandemia, olha que coisa interessante, veio fundamentar essa nova mudança do processo do capitalismo. Né? Eu vou colocar vocês depois lá no grupo. O resumo do texto é mais ou menos o seguinte. Está dando muito mais... as empresas e os investidores estão muito mais preocupados agora em fomentar o desenvolvimento e que empresas se desenvolvam muito mais em várias nações e não apenas em uma única nação. Todos nós sabemos que a China é o chão de fábrica do mundo dos últimos 20, 25 anos. Né? É o chão de fábrica. Escolheram a China
Por vários motivos. Primeiro que não tem lei trabalhista, né? Não tem segurança do trabalho, praticamente, você sabe disso. Né? É um partido que toma conta de tudo, coloca um imposto pequeno, mas em grande quantidade, ele ganha tudo. Enfim, as empresas, se um trabalhador não prestar, pode mandar ele embora, porque tem quase 1 bilhão de pessoas lá morando, então pode colocar gente à vontade. Pois bem, então esses novos investidores, eu estou com essa ideia, isso não dá certo mais. Nós precisamos diversificar os chãos de fábrica em vários países, em empresas que se mobilizem muito mais, né, em garantir o bem-estar, em garantir a qualidade no trabalho, que garantam produtos melhores, e isso eu achei bem interessante. Né? Vem junto, casa com essa informação do espírito, né? Glória. Né? No Manuel Filomeno de Miranda, isso há quanto tempo? Há mais de 10 anos atrás. Para você ver como agora que as coisas estão começando a surgir. E que essa pandemia, ela, segundo os investidores, veio justamente para dar um solavanco, né? Um despertar mais exponencial nessas novas ideias do próximo capitalismo vigente dos próximos anos. Né? Isso eu achei bem interessante, né? Porque política e economia são coisas que eu gosto bastante, né? A minha dívida nessa área é muito grande, né? Eu gosto de ler muito sobre esses assuntos também. Então, eu estou me lembrando disso agora. Quando você falou no parágrafo sobre o capitalismo, eu falei, eu vou trazer isso para o grupo, e depois eu jogo lá no grupo da gente, né? O link desse artigo para vocês lerem com mais calma. E um outro assunto, só para finalizar, realmente, um outro assunto que às vezes eu acho bem interessante e curioso, é que na década de 50, 60, como bem o Luciano falou, lá pela psicografia do Chico, informação do Emmanuel, os portões iriam ficar abertos, né? Os portões umbralinos iriam ficar abertos, né? Parte desse povo ia reencarnar, paciência nossa, meu Deus do céu. E a outra parte, não, já é passar direto para o mundo dos próprios, para mundos inferiores, né? Podia ir mais, né? Eu acho que já podia ir mais, né? Não podia ir tantos, não. Reencarnaram muito. E eu tenho ido mais. Mas eu quero saber, só curiosidade. Esse povo vai reencarnar até quando, hein? Vai acabar, não isso? Se vai reencarnar só em 57? Vou continuar reencarnando esse povozinho mais ou menos lá do umbral ou deram um tempinho já? Porque, ufa, a gente precisa respirar, né, pessoal? Obrigado, Leonardo. Eu ia fazer um gracejo, mas não cabe, não. Depois a gente coloca no particular. Mas é aquela história, o mundo é regenerado ainda não é um mundo totalmente livre de sofrimento, nem das dores, não. Mas elas serão bem menores e minimizadas, né, por conta da condição moral, né, mais elevada e a vibração do próprio planeta. Ainda existirão dores, como a gente sabe na classificação dos mundos, né, habitados. Mas tudo segue a um movimento orquestrado de uma forma que a gente não consegue conceber. Né? Novamente, eu recorro à velha máxima, né? A natureza não dá saltos. E como nós estamos testemunhando esse grande avanço, esse divisor de águas na história da humanidade, vem sempre aquela questão do porquê não ser diferente. Por que não ser mais rápido? Por que a gente, né, passa por tanta dificuldade, tanto sofrimento, muitas das vezes moral mesmo, né? E a gente percebe tantas coisas erradas acontecendo. Gente, está tudo certo. Está tudo certo. Esse movimento que está acontecendo sob a ingerência de Jesus e a permissão de Deus. Eu ia falar uma coisa que acabei me esquecendo, mas tem a ver com o assunto também. Então, para a gente fechar o nosso estudo, e o nosso estudo não é comercial de margarina, é estudo para pegar na artéria mesmo e dar um sacode, né? Porque a gente acorda, né? E faz bem para todos nós. Essa questão assim, da humanização das indústrias, humanização industrial. Deus mandou, né, o Papai do Céu mandou uma moléstia lá atrás, a humanidade não acordou. Mandou outra moléstia, a humanidade não acordou. Mandou uma pandemia, a humanidade não acordou. Mandou vírus, a humanidade não acordou. Outros vírus, não acordou. Mandou uma pandemia, não acordamos. Mandou outra pandemia, não acordamos. Agora é sacode. Agora é ser da zona de conforto, ser da caixinha. Porque nos colocaram na caixinha. A verdade é essa. Nós somos condicionados
17 séculos de condicionamento. Entendeu? Nascer ainda no planeta Terra dói. Futuramente na Terra, todos os partos serão indolores. Todos os partos. Seu André Luiz, todos os partos. Nós nasceremos sem dor. Nossas mães não sentiram dores quando nós reencarnarmos aqui. Então já é um grande avanço. Então esse panorama mundial que a gente está vivenciando hoje em dia é muito rico, é riquíssimo. Nós estamos fazendo história, nós estamos entrando nos anais históricos. Aí Papai do Céu vem, manda um vírus com uma coroazinha, né? Pô, agora chega, né? Ou vocês acordam, porque o trem do progresso já está chegando na última estação. E o último vagão já está ali, olha. Ou vocês embarcam nele, ou vocês embarcam nele. Porque se não embarcarem, tem vários planetinhos primitivos, como foi a Terra, aguardando por nós. Leonardo. Gente, boa tarde, obrigado pela atenção. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Já passamos já toda a nossa hora, bastante. Quem sentir vontade, necessidade, o desejo. Pois, amigo Jesus, fica conosco, amigo Jesus, nos inspirando calma, paciência, otimismo e esperança. Que possamos sair pelo mundo, entre abraços, olhares de sorriso, lançando dardos de flores e sementes para amanhã. Que o nosso otimismo, que a nossa esperança possa contagiar 1, 2, 20, milhões de pessoas. Enfim, mas independente disso, que eles sejam sinceros. Que a nossa esperança seja sincera. Porque sabemos que em todo momento, a todo instante, de um lado para o outro, entre nuvens e vendavais, tu estás no limbo, esperando por nós. Ontem, hoje e amanhã. Fica conosco, amigo. Graças a Deus, assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Leonardo. Obrigado a todos. Bom, gente, são 15 para as 6, já está chegando já passou da nossa hora, né? Se alguém quiser fazer mais alguma colocação, vamos encerrar a gravação. Eu só não estou entendendo essa rapidez toda.